Vitória em Cristo, com o pastor Silas Malafaia. A paz de Cristo para a sua vida, programa Vitória em Cristo, mais uma vez chegando até você para te abençoar. E hoje, mais uma vez, nós queremos aqui presentear você com a vida do Dr. Myles Munroe, que nos deixou mensagens maravilhosas. Nós estaremos honrando aqui esse homem de Deus que muito nos abençoou. Eu tenho certeza que essa palavra vai impactar a sua vida. Fique aí com a mensagem do Dr. Myles Munroe e no final do programa, pastor Silas Malafaia, ele quer, junto com você, concordar com a sua bênção, com a sua vitória e com o seu milagre. Deus te abençoe. Vitória em Cristo. His number one opposition A on earth oposição número 1 de Jesus na terra were religious people. eram os povos religiosos. Religion A religião is the problem. é o problema. And Jesus Christ E Jesus Cristo, came to the earth ele veio à terra introducing God's solution. apresentando a solução da parte de What Deus. is God's solution to earth? Qual é a solução de Deus para a terra? God believes Deus crê that government is the solution to earth's problems. que o governo é a solução para o problema do mundo. Deep in your heart, Lá no fundo do seu You believe coração, the same você thing. crê na mesma coisa. this is strange. Isso é estranho. All of us, Todos nós, we are involved in politics. nós somos envolvidos na política. How? Como? We vote. Nós votamos. And in a couple of years, E em poucos anos, you'll be voting again o ano que vem vamos estar votando de for a new novo president por um novo presidente and a new government. e um novo governo. Why? Por quê? Because you believe Porque você deep in crê your heart, no profundo do seu coração. if we can get the right Se government, nós pudermos ter o governo we'll certo, have the right country, nós vamos ter a nação certa. we'll have the right economy, Nós vamos ter a economia we'll have the certa. right laws, Nós vamos ter as leis we'll have the right corretas. culture. Nós vamos ter a cultura And certa. so we keep investing Então nós investimos in government, no governo, investing investindo in government, no governo, because we believe porque nós in our cremos hearts no nosso that coração government is the que answer. o governo é a resposta. But here's a mystery. Mas é um mistério. God also believes Deus também that acredita government is the answer que o governo é a to solução mankind's problems. para o problema do ser humano. How do I know this? Como é que eu sei disto? When God prophesied Quando Deus about the profetizou coming of the Messiah, sobre a vinda do He Messias, told us ele nos disse: the Messiah is coming to earth o Messias virá à terra to solve human problems. para resolver o problema humano. This book Este livro is not a religious book. não é um livro This religioso. book Este livro is about government. é a respeito de governo. This book Este livro is about governing. é a respeito de governar. It's an amazing book. É um livro impressionante. This book Este livro It's about a king. é a respeito de um rei. It's about a kingdom. É a respeito de um reino. This book Este livro is about law. é a respeito de leis. Here is the prophecy of Jesus. Aqui está a profecia de Jesus. Turn your Bibles to Isaiah chapter 9. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 9. God is announcing the coming of the Messiah. Deus está anunciando a vinda do Messias. And God said, E Deus the disse: Messiah is coming to earth o Messias está vindo à to terra solve human problems. para resolver o problema humano. And here's what he E says aqui está o que ele diz about his Messiah. sobre o Messias. Isaiah Isaías chapter 9, capítulo 9 verse 6. versículo 6. God says, Deus disse: when I come to earth, quando eu vier à this terra, is my solution. aqui será a minha For solução. unto us Porque para a nós child is born, foi dado uma criança, and unto e us para a nós son will be given, filho será dado, and the government e o governo shall be upon his shoulders. estará sobre os seus ombros. He's coming with a government. Ele estará vindo com um governo, But he doesn't say he's coming with a government. mas não diz que ele virá com um He's governo. coming with the government. Ele virá com o governo. The government. O governo. The government. O governo. Why does God say the Por que government? Deus fala o governo? Because in God's mind, Porque na mente de there's only one Deus government. só existe um governo, the kingdom of o heaven. reino dos céus. He said, I'm sending my Messiah. Ele disse: eu estou enviando o meu Messias. He's coming in the body of a man, Ele virá no corpo de um homem, and he's coming with the government on his shoulders. e ele virá com o governo sobre os seus And his ombros. name shall be E o called seu nome será chamado Wonderful Counselor, Maravilhoso e Mighty Conselheiro, God, Deus Poderoso, Everlasting Father, Pai da eternidade Prince of e Peace. Príncipe da Now look at paz. verse 7.
O Look at versículo verse 7. 7. Everybody look at verse 7. Todos olhem o versículo It says 7. when he comes, E quando ele he's vier, coming with the government. ele virá com um governo. But verse 7 O says, versículo 7 diz, of the increase of his government, e ali quando o seu governo estiver crescendo, there shall be no end. não haverá fim para o Of the seu increase governo. of his government. No crescimento do seu governo. He's coming to earth with a government. Ele virá à terra com um governo. And when the government E arrives, quando o governo chegar, it's going to expand, ele vai crescer, expand, crescer, expand, crescer, expand, crescer, until it takes over the whole earth. até que tome toda a terra. Read the rest of it. Leia o resto. It says, Diz o of seguinte: the increase of his e government no crescimento desse and governo peace, e paz, there shall be no end. não haverá There fim. shall be no end. Não haverá fim. Don't worry about Islam. Não se preocupe com o Don't worry about islamismo. Buddhism. Não se preocupe Don't worry about com o budismo, Hinduism. com o hinduísmo. God made a promise. Deus fez uma His promessa. government O seu shall governo, expand ele vai and expandir, expand and expandir, expand expandir, and take over the whole e vai earth. tomar conta do It mundo is here inteiro. now. Já está aqui In agora, Brazil. no Brasil. The kingdom of O God reino de Deus is in you. está em você. And the Bible says, A Bíblia diz, he will reign on David's throne ele vai governar no and trono over de his Davi kingdom. e sobre o seu reino. Glory, hallelujah. Glória, aleluia. Jesus Jesus is coming to earth está vindo à terra, not with a religion, não com uma religião, but with a kingdom. mas com um reino. Let me ask you to turn to Matthew chapter 4. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Everybody. Todos. Matthew chapter 4. Mateus capítulo 4. Jesus Christ Jesus Cristo, is 30 years old. ele tem 30 anos de idade. He's about to begin his ministry. Ele está para começar o seu ministério. He had just been baptized by Ele John. tinha acabado de ser batizado por João. He went to the wilderness, E ele foi ao deserto, fasted for 40 days, jejuou por 40 dias, received his anointing, recebeu sua unção. and he comes out of the desert E ele sai do deserto, full of the Holy Spirit, cheio do Espírito and he Santo. announces his mission. E ele anuncia a sua missão. Matthew Mateus chapter 4, capítulo 4, verse 17. versículo These are 17. his first public statements. São as suas primeiras publicações, Everybody palavras read them públicas. carefully. Todos leiam Here's what he cuidadosamente. says. Aqui está o que Matthew diz. chapter 4, Mateus 4 verse 17. e 17. Jesus said, Jesus disse, and from that time forward, daí em diante, Jesus began to preach, Jesus começou a pregar, to declare, declarar, repent. arrependei-vos. Why? Por quê? Because the kingdom of heaven has arrived. Porque o reino dos céus chegou. Aleluia. Aleluia. Jesus Christ Jesus Cristo announces his mission. anuncia sua missão. His mission is not a religion. A sua missão não é uma religião. It's a kingdom. É um reino. It's a kingdom. É um reino. It's a kingdom. É um reino. He said, Ele diz, repent. arrependei-vos. Repent means Arrepender to change significa your thinking, mudar sua maneira to de change your pensar, mind, mudar sua to mente, change your mentality. mudar sua mentalidade. Why? Por quê? Because the kingdom of heaven Porque o reino dos has céus arrived back on tem earth. chegado de volta He à terra. brought a kingdom, Ele trouxe um reino, not a religion. não uma religião. In Matthew Em Mateus, chapter 6, capítulo 6, verse 33, versículo 33, Jesus said, Jesus diz, seek ye first buscai primeiro the kingdom of God o reino dos and céus his e a righteousness, sua and justiça, everything you need e tudo que você shall be precisa added unto you. será acrescentado a ti. Seek ye first, Buscai primeiro, seek ye first buscai the primeiro kingdom of o God reino de Deus and his righteousness, e a sua and justiça, all of these e things todas essas shall coisas be added unto you. serão acrescentadas. The kingdom, O reino, the kingdom, o reino, the kingdom. o reino. The problem with the Western O world problema com o mundo aqui is that we have lost the concept of que kingdom. nós perdemos o conceito de reino. And all Jesus preached was the kingdom. E tudo que Jesus pregava era o reino. Every page of Matthew, Toda página de Mateus, every page of Mark, toda página de every Marcos, page of Luke, toda página de every Lucas, page of John, toda página de the João, kingdom, o reino, the kingdom, o reino, the kingdom. o reino. And we have no concept of the E kingdom. nós não temos conceito do Why? reino. Por We quê? live in democracy. Porque nós vivemos na And democracia. democracy E a is democracia opposite to a é o kingdom. oposto ao reino. Look at
Matthew chapter 24. Olha em Mateus capítulo Everybody 24. turn there, Todos please. abram a Bíblia em Matthew Mateus chapter 24. capítulo 24. Especially the pastors. Especialmente os pastores. Jesus Christ Jesus is Cristo about to leave the earth. estava para deixar a terra. And he gives his disciples instructions. E ele dá aos seus discípulos instruções. And they asked him a question. E ele fez a eles uma They said, pergunta. Master, Mestre, when will the end of the world come? quando acontecerá o fim do mundo? When will everything finish? Quando estará tudo encerrado? And Jesus said, E Jesus disse: here's when the world will not end. aqui vai ser quando o mundo não vai acabar. Verse 4. Versículo He said, 4. watch out that no one deceive you. Cuidado que ninguém os engane, Because many will come claiming to be Christ. pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo. Buddha, Buda, Muhammad, Maomé, Confucius, Confúcio, Baha'i. Bahá, There'll be many religions, he said. muitas Many religiões, prophets muitos who claim to profetas be Christ. que vão dizer ser o Cristo. Verse 6. Versículo You will hear of 6. wars, Vocês ouvirão falar de rumors guerras, of wars rumores de in the guerras Middle East, no Oriente in Médio, Africa, na África, in South na America, América do Sul, in North America. na América do There'll be Norte. wars, Haverá guerras, rumors of wars. rumores de guerra. Verse 6. Versículo Nations 6. will rise against nations, Nação contra nação, kingdom against reis kingdom. levantar contra o reino. There'll be famine, Haverá fomes, economic crisis, crises econômicas, famine, fomes, economic crisis, crises econômicas, earthquakes terremotos in many different em muitos places. lugares. All these are the beginning Tudo isso será o of início birth pains. das dores. Then he says, Então ele you'll be disse: handed over to be persecuted to death, vocês serão entregados para ser condenados à morte and you will be hated by all e nations. serão odiados por todas as nações. I love what he says here. There. Eu amo o que ele diz aqui agora. He says in Ele verse diz, 11, no versículo many 11, false prophets will appear e numerosos falsos profetas and surgirão deceive many e people enganarão muitos because the increase of wickedness, devido ao aumento da the maldade. love of many will wax O amor de cold. muitos esfriará, But he who stands firm to the end mas aquele que perseverar até o fim will be saved. será salvo. Jesus said, Jesus when you see disse: these things, quando ver essas the end coisas, is not yet. o fim ainda não The está end is not perto. yet. O fim não está But perto. verse 14 Mas o versículo 14 is a powerful verse. é um versículo poderoso. Jesus said, Jesus diz: But when this gospel, e este evangelho do reino, when this gospel quando este evangelho do reino of the kingdom is preached será pregado into the whole world em todo o mundo as a testimony como to all testemunho nations, a todas as nações, then the end will come. então verá o fim. This is interesting. Isso é interessante. Jesus said, Jesus the diz: end of the o world fim do mundo does not depend on an event, não depende de um evento, it depends on a message. depende de uma mensagem. He also Ele também is placing the end of the world está colocando o fim do mundo in the hands of the church. na mão da igreja. He said, when you preach Ele diz: quando vocês pregarem this message, esta mensagem, this gospel, este evangelho, what gospel? que evangelho? The kingdom, O evangelho do to reino all a nations. todas as Then the nações. end will come. Então o fim virá. What are you supposed to preach? O que é que você deve pregar? The kingdom of God. O reino de What Deus. is a kingdom? O que é o reino? A kingdom is not a religion. Reino não é uma It's religião, not a democracy. não é uma A democracia. kingdom Reino is a country é uma nação ruled by a king. governada por um rei. And God E Deus is the king of heaven. é o rei dos Heaven is céus. the country. Céus é uma God is nação. the king of heaven. Deus é o rei He dos said, céus. tell the earth E ele diz à terra about the government of heaven. sobre o governo dos It has céus. returned to earth. Ele voltará à terra. That's the good news. Esta é a boa A notícia. kingdom Reino has a king, tem rei, a lord, senhor, constitution. constituição, It has laws. tem leis, It has privileges. tem privilégios, It has an economy. tem uma economia, It has citizens. tem cidadãos, It has favor from the king. tem favor do rei, It has an army. tem um A exército. kingdom Reino is a real country. é uma nação Not a verdadeira. religion. Não é uma religião. Christ says, Jesus I Cristo am a disse: king. eu sou rei. When he was born, Quando ele the nasceu, angel says, os anjos a king is disseram: born. rei nasceu. When he stood before Pilate, Quando ele esteve diante de Pilatos, Pilate said, Pilatos Are you a disse: king? você é um rei. And Jesus said, Jesus disse: you are right in saying that I am a king. você está certo em dizer que eu sou For um this rei. cause was I born. Porque foi por isso que eu But nasci. my kingdom Mas o meu did reino not come from the earth. não veio da terra. It came to earth, Veio à but terra, not from earth. mas não é da It terra. is here now. Está aqui It agora. didn't come from here. Não veio daqui. It came from heaven. Veio dos But céus. it's here now. Mas está aqui And it's here agora. to stay. Está aqui para ficar. Aleluia. Aleluia. Kingdoms
Reinos are countries. são nações. Heaven is a country. Céu é uma nação. Invisible, Invisível. supernatural, but it's Sobrenatural. more real than earth. Mas é mais real que a It's a terra. country. É uma nação. It's powerful. É poderosa. And the king of heaven E o rei do is céu Jehovah. é Jeová. Adonai. Adonai. God. Deus. himself. Ele He is próprio. king Ele é rei of heaven. dos céus. And Jesus said, E Jesus that disse: kingdom aquele reino is colonizing earth. está colonizando a terra Again. novamente. Hallelujah. Aleluia. The original purpose of God O propósito original de Deus was to extend the invisible kingdom of heaven to earth. era expandir o reino invisível dos céus na terra. His plan O seu plano was to expand his spiritual kingdom to the physical earth. era expandir o seu reino espiritual à terra física. His goal O seu was to alvo fill the earth with the influence and the culture of heaven. era encher a terra com a influência e a cultura dos céus. This is what the Bible is about. Isto é o que a Bíblia The é. Bible A Bíblia is about é colonization. sobre colonização. You Brazilians know what colonization Vocês is. brasileiros sabem o que é colonização? God's plan O plano de was Deus to colonize earth with heaven. foi colonizar a terra com os céus. The Portuguese Os portugueses colonized Brazil. colonizaram o Brasil. The Spanish Os espanhóis colonized Mexico. colonizaram o México. The British Os britânicos colonized the Bahamas. colonizaram as Bahamas. Heaven Os céus is colonizing earth. está colonizando a terra. How do you colonize? Como você coloniza? You bring your culture Você traz a sua cultura to the territory. ao território. Brazil O Brasil is just like Portugal. é como Portugal. Mexico O México is just like é Spain. como a Espanha. The Bahamas As Bahamas is just like é como a England. Inglaterra. And heaven E o céu shall be just like earth. será como a terra. Earth shall become just like heaven. A terra se tornará como o céu. Jesus said, Jesus when you disse: pray, quando você orar, do not pray to go to heaven. não ore para ir aos céus. That's what religions do. Isso é o que os religiosos fazem. Religions pray to go to heaven. A religião ora para ir para o céu. Christians say, Os crentes I want to go to dizem: heaven. eu quero ir para o céu. The Buddhists say, Os budistas I want to dizem: go to a higher eu consciousness. quero ir a uma consciência The maior. Hindus say, Os hindus I want to dizem: be reincarnated. eu quero ser The reencarnado. Muslims say, Os muçulmanos I want to dizem: go to paradise. eu quero ir para o paraíso. But Jesus said, Mas Jesus disse: when you pray, quando você orar, pray like this. ore assim: Our Father, nosso Pai, who is in the other que está country, na outra in terra, heaven, no céu, holy is your name. santificado seja o Let teu your nome. kingdom come. Venha o teu Let your reino. will be Seja done. feita a tua vontade. Where? Aonde? On earth. Na terra. How? Como? Just like it Assim is como in é heaven. feita nos céus. Brasil Brasil will become vai se tornar just like heaven. como os céus. Because you Porque are você God's citizens. são cidadãos de Deus. Countries do not have members. As nações não têm membros. Religions have members. As religiões têm membros. Countries have citizens. As nações têm cidadãos. The Bible says A Bíblia diz: our citizenship is in heaven. a nossa cidadania está nos That's what céus. the Constitution says. Veja o que a Constituição This is diz. our Constitution. Isso aqui é a nossa Constituição. The Bible says, A Bíblia the diz, Constitution a says, Constituição diz, in section Corinthians, na seção de Coríntios, subsection 5, na subseção Article 5 20, e no artigo you are 20, ambassadors of vocês Christ, são embaixadores and de your Cristo, citizenship is e a in sua heaven. cidadania está That's no why céu. Jesus said, É por isso que you Jesus are disse: in the world. você está You no are mundo, in the world, você está no but mundo, not of the mas world. não é do mundo. Glory, hallelujah. Glória, aleluia! Why did God send you here? Porque Deus te mandou aqui. Because you are His colony. Porque você é colônia dele. He sent you to earth Ele te enviou à terra to make earth like heaven. para fazer a terra como os céus. Now listen carefully. Agora ouça cuidadosamente. This is very important. Isso é muito importante. God Deus introduced the kingdom of heaven apresentou o reino dos céus in Genesis chapter 1. em Gênesis capítulo 1. Please turn to Genesis chapter 1. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. And when God sent Adam to earth, E quando Deus enviou Adão à terra,
He sent the first colony of heaven to earth. Ele enviou a primeira colônia dos céus à terra. Genesis chapter 1, Gênesis capítulo 1, verse 26. versículo 26. It says, Diz ali: and God said, então disse Deus: let us make man façamos o homem in our own image a nossa imagem, and in our likeness. conforme a nossa semelhança. Why? Por quê? Let them have dominion. Deixa que eles tenham domínio. Over what? Sobre o quê? The earth. Sobre a Why terra. did God create you? Porque Deus te criou To have dominion. para ter domínio. Why did God create you? Porque Deus te criou To have para dominion. ter domínio. Why did God create Porque you? Deus te criou To have dominion. para ter domínio. He tells us. Ele nos diz. So the reason for your creation Então a razão pela tua criação is dominion é domínio over earth. sobre a terra. Everybody say dominion. Todos digam domínio. Mais alto. Outra vez. Mais alto. Mais alto. That's the reason for your birth. Esta é a razão por que você nasceu. Dominion. Domínio. God says, Deus disse: let us make man, vamos fazer o homem, a species called man, uma espécie chamada in homem, our own image, na nossa própria and imagem our own e likeness, semelhança, and let them have e deixe que eles dominion tenham domínio over the earth, sobre a terra, over the fish, sobre o peixe, over the birds, sobre os pássaros, over the livestock, sobre os over animais, the animals, sobre todos os over animais, the plants, sobre os and plantas over all the earth. e sobre toda a terra. But God never said to have dominion over another human. Mas Deus nunca disse vamos ter domínio sobre outro ser humano. You were born to have dominion. Você nasceu para ter domínio. Write dominion down, please. Escreva domínio aí, por favor. This is the heart of your creation. Isso aqui é o coração da The criação. word dominion A palavra domínio is the most important word in your life. é a palavra mais importante na sua vida. Por quê? Por quê? Because that's why God created you. Porque foi por isso que Deus te criou. So write it down. Escrevam aí. 6.7 billion people 6,7 bilhões de on this pessoas planet neste planeta. came to earth. Eles vieram à Terra dominate. para dominar. What is dominion? O que é domínio? Write the word down, dominion. Escreva a palavra The domínio. Hebrew word A palavra em hebraico, Dominion domínio, is the word é a palavra radah. radar. R-A-D-A-H. R-A-D-A-H. Escreva. Escrevam aí. Dominion. Domínio. Radah. Radar. R-A-D-A-H. R-A-D-A-H. Radah. Radar. Everybody say radah. Diga radar. Outra vez, radah. You speaking Hebrew. Vocês estão falando hebraico, maravilhoso. Muito. Muito bom. Radah. Radar. What does radah O mean? que radar significa? Write it down. Escrevam aí. It means Significa kingdom, reino, sovereign power, poder soberano, to govern, governar, to rule, ser governo, to control, controlar, to manage, ser gerente, to lead, liderar, to have authority. ter autoridade, Radah. radar, Sovereign power, poder soberano, kingdom. reino. When you study your Hebrew language Quando você estuda a língua and your hebraica Greek language, e a sua língua the em word grego, dominion a palavra domínio is the same word as kingdom. é a mesma palavra que reino. To rule, Governar, to govern, ser to governo, control. controlar. God created you Deus te criou to be a ruler. para ser um governador, king. rei. You were created to rule. Você foi criado para governar. The fish, o peixe, the birds, os pássaros, the plants, as plantas, the trees, as árvores, the animals, os animais, and everything in the earth. tudo na terra. Each one of you Cada de were born to vocês be a ruler nasceram para a ser um king governador, um rei over the earth. sobre a terra. You were born to be a king. Você nasceu para ser um rei. Everybody Todos was created to be a king. criados para ser reis. You were never created to be dominated. Você nunca foi criado para ser dominado, You were created to dominate. mas você foi criado para dominar The plants, as plantas, the animals. os animais. Isn't it amazing? Não é impressionante? I look at these plants. Olhe nessas plantas. Yeah. You see, Vejam, there are humans today tem seres humanos hoje who are not controlling plants. que não estão controlando as Plants plantas. are controlling them. As plantas estão controlando eles. There's a little leaf Tem uma pequena from folha Colombia lá da Colômbia that's controlling Brazil. que está controlando o A little Brasil. leaf Uma pequena It's folha controlling millions of people. controlando milhões de pessoas. And they call themselves intelligent. E eles se chamam inteligente. And a leaf controls them. E uma folha controla essas pessoas. Cocaine, Cocaína, tobacco, do tabaco,
Some people are controlled by grapes, Muitas pessoas são controladas pelas uvas, alcohol. o álcool. We are supposed to control the plants. Nós temos que controlar as They are now plantas. dominating us. E agora elas estão nos dominando. And we call ourselves E intelligent. nós nos chamamos inteligente. There are people Tem who pessoas need to drink que alcohol que precisam beber o álcool just to function. apenas para They are funcionar. controlled by grapes. São controlados por uvas. There are people Tem who pessoas need marijuana que precisam da and maconha cocaine e cocaína and tobacco to e function. o tabaco para You are funcionar. controlled by a leaf. Você é controlado por uma folha. You are out of control. Você está fora do controle. That's why when Jesus came to earth, Por isso que quando Jesus veio à Terra, he was the last Adam. ele foi o último Adão. When the disciples saw him, Uns discípulos viram ele. they were attracted to him. Eles foram atraídos por ele. Why? Por quê? They had lost control. Eles perderam o controle. And when he met them for the first E time, quando ele os encontrou pela primeira vez, where did he meet them? onde ele os encontrou? On the beach. Lá na praia. What were they doing? O que eles estavam Mending their fazendo? nets. Eles estavam arrumando And as Jesus said, as redes. Jesus disse: Have you caught anything? vocês pegaram alguma coisa? They said no. Eles disseram não. All night. A noite We inteira. worked all night. Nós trabalhamos a We noite fished inteira. all night Pescamos a noite and inteira. caught nothing. Não pegamos The nada. fish O peixe dominated us. nos dominou. Little fish Peixinhos pequenos dominated nos us. dominaram. And Jesus said, E Jesus disse: okay, está bem, let's go out again. vamos novamente. Adam has come back. Adão voltou. He said, let's go Ele disse: vamos at the wrong time na hora errada, in the day, durante o to the dia, wrong location a local errado, in the deep, lá no and profundo. put the net on the wrong E side. vão colocar a rede no lado errado. Why? Por quê? Adam is back. Adão voltou. Why? Por quê? Because I told Adam, Porque eu disse a have Adão: dominion over the fish. tenha domínio sobre os peixes. And Peter said, E Pedro disse: this is not our training. isso não é o nosso treinamento. We are experts. Nós somos espertos. And Jesus said, E Jesus disse: Adam is back. Adão voltou. Let's go. Vamos. And they went out E eles saíram to the wrong place, ao lugar errado, at the wrong spot, no lugar on errado, the wrong side. do lado errado. And Jesus spoke E to the Jesus fish. falou aos peixes: Hit the net. vão para a rede. And the fish heard Adam's E voice. os peixes ouviram a voz de And they Adão. fought to get into the net. E eles correram para And a they were fighting rede. to get into the net. E eles começaram a lutar Why? para entrar na rede. Por They quê? heard Adam's voice Eles again. ouviram a voz de Adão novamente. prophesy. Eu profetizo: Before this year is out, antes desse ano you acabar, shall speak to fish, você falar aos and they peixes shall obey e you. eles vão te obedecer. Jesus spoke to the fish, ele falou aos and they peixes filled the nets. e eles correram para a And rede. Peter called the other boats, E Pedro chamou os and they outros filled peixes their nets. e eles encheram as And they went redes. back with many fish. E eles voltaram com muitos peixes. And Peter said, E Pedro disse: get away from me. saiam de mim. You are a holy man. Você é um homem santo. I'm not worthy to be in your Eu não sou presence. digno de estar na tua Go presença. away. Vai para longe. And Jesus said, Jesus disse: Peter, Pedro, get up. levanta-te. Look at me. Olhe para mim. You are Adam too. Tu és o Adão também. If you follow me, Se você me seguir, I will train you. eu vou te treinar. I will retrain you Eu vou treinar você To have dominion novamente para ter domínio over the earth. sobre a I terra. will make you a leader. Eu vou te fazer um líder. Glory, hallelujah. Aleluia, glória a Deus. And Peter left his company. E Pedro saiu da sua companhia Why? porque He found himself. ele se encontrou. And then they followed Jesus. E então eles seguiram a Jesus. He walks up to a tree Ele chegou a uma árvore looking for fruit. procurando fruto. And he told the tree, E ele disse à you have árvore: no fruit. não tem fruto? Die. Morra. And the tree died. E a árvore morreu. He walks up to a lake Ele chegou a um lago and the water got in the way. e a água entrou no meio. So he kept on walking. Então ele continuou andando. Walked on the water. Ele andou sobre a água. Adam again. Adão novamente.
The disciples Os discípulos saw him stop the wind. viram ele parar o He vento stopped the storm. e a He tempestade. controlled the elements in the earth. Ele controlava os elementos da terra. Adam again. Adão I novamente. prophesy Eu that profetizo this power, que este this poder, authority essa autoridade is coming back to you. virá novamente Before a you ti. die, Antes de você you shall morrer, speak to storms. você vai falar com a tempestade. Jesus told the disciples, Jesus disse aos are you discípulos: impressed by the tree? vocês estão impressionados com a árvore? He says, if you have faith, the grain of a mustard Se seed, você tiver fé como um grão de you will mostarda, speak to mountains. você vai falar às And they will do what you montanhas say. e falarão a Do you elas e believe farão o que this? você quer. Você crê nisso? We lost our power. Nós perdemos o nosso poder. Now I want to tell you something very important Eu quero te dizer algo muito importante about kingdom. sobre o reino. When I was born Quando eu nasci in 1954, em 1954, I was not born in a country. eu não nasci numa nação. I was born in a kingdom. Eu nasci num reino. The Bahamas Bahamas, was ruled by a kingdom ela é governada por um reino for 259 years. por 259 anos. And when I was E born, quando eu nasci, I was born under a kingdom, eu nasci debaixo de um reino, not a democracy. não uma democracia. And I lived under a king E eu vivi debaixo de um and a rei queen e uma rainha until 1973. até 1973. So when I read the Bible, Então, quando eu leio a Bíblia, I understand the eu Bible entendo a Bíblia better than people who were born in democracy. mais do que as pessoas que vivem em democracia. This is why the books you see out there, É por isso que os livros que você vê lá, you need to read them. você precisa To lê-los understand para Jesus. entender Jesus. Jesus Christ was not a president, Jesus Cristo não era um not a presidente, prime minister. não era um He's primeiro-ministro, a king. ele era um rei. And a king is different E o reino é from a diferente president. de um presidente. You vote a president into power. Você vota para o presidente tomar o poder. You don't vote a king into power. Você não vota para o He's rei born a king. para o poder, ele nasce como um rei. In a democracy, Em uma democracia, people create the o constitution. povo cria a constituição. In a kingdom, Num reino, the words of the king become the constitution. as palavras do rei se tornam a constituição. In a democracy, Em uma democracia, the people create the o laws. povo cria as leis. In a kingdom, Num reino, the words of the king as are law. palavras do rei se tornam leis. In a democracy, Em uma democracia, you can have private ownership. você pode ser dono de coisas. In a Num kingdom, reino, the king owns everything o personally. rei é dono de tudo pessoalmente. He owns the people. Ele é dono do He povo. owns the land. Ele é dono da He terra. owns the forest. Ele é dono da He owns floresta. the jewels. Ele é dono He owns the das wealth. joias, da It's riqueza. his property. É sua propriedade. Eu tenho saudades aí desse amigo, o Dr. Myles Munroe, que o Senhor o levou, um cara muito inteligente, sabe? Você ouviu aí. Esse cara, como eu costumo dizer, era um cara da prateleira de cima. Ele deixou um conhecimento, um legado extraordinário. Muita coisa que eu apliquei na minha vida, no meu ministério, eu recebi instruções desse homem, desse gigante. E as pessoas vão, mas o legado delas ficam, o conhecimento. Então, eu queria que você prestasse bastante atenção ao que eu vou te falar. Nós ainda vamos ter mais um sábado dessa mensagem do Dr. Myles Munroe. Ainda temos mais um sábado. Coisas extraordinárias. Eu quero orar por você, pela tua família. Deus é o Deus de milagres, é o Deus que abre portas, é o Deus que responde, é o Deus que perdoa, que restaura, que levanta o caído. E eu quero te abençoar. Nosso Deus e nosso Pai, eu quero abençoar todas as pessoas que estão assistindo esse programa. Eu não conheço suas demandas, suas lutas, mas Tu és o Deus do impossível. Eu declaro o milagre, a cura, a porta aberta, a restauração. Receba a bênção de Deus no nome de Jesus. Amém e amém. Não perca, próximo sábado, essa mensagem do saudoso amigo Dr. Myles Munroe com coisas extraordinárias. Fale para seus amigos, use as redes sociais, vai valer a pena ouvir, ok? Deus abençoe você, até o próximo programa, querendo Deus.